mão e sinto o coração. É paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção de um verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. Se tem valor. A chuva cai lá fora e da janela deixo sair toda a minha angústia e solidão. Amanhã o sol vai brilhar outra vez e juntos poderemos caminhar sem nos preocupar pra onde o Senhor vai nos levar, sem nunca temer o que irá acontecer. Então segura minha mão e sinta o coração, é paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção de um verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. Se tem valor. Amanhã o sol vai brilhar outra vez e juntos poderemos caminhar sem nos preocupar pra onde o Senhor vai nos levar, sem nunca temer o que irá acontecer. Então segura minha mão e sinta o coração, é paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção de um verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. Segura minha mão e sinta o coração, é paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção de um verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. Se tem valor. Então segura minha mão e sinta o coração, é paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção de um verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. Segura minha mão e sinta o coração, é paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção de um verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. 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 Vamos aprender um pouquinho de Bíblia. Vamos saber um pouquinho mais sobre o apóstolo Paulo e os Gálatas. E por isso que nosso querido professor Felipe Santos entra em cena ao som dessa banda. Vem pra cá, prof. Felipe Santos. Maravilha. aí? Vamos fazer nosso brinde aqui, meu filho? Eu gostei da voz, está com voz de poderoso chefão. Eu gostei. Olha aqui, meu filho, vamos fazer o nosso programa hoje aqui. Eu falei que hoje eu Cafezinho? estou bom para entrar numa discussão, que eu não vou perder o equilíbrio de jeito nenhum. Por que Paulo e os Gálatas? Por que você escolheu hoje para nós esse tema? Eu acho interessante, porque Paulo ele vai ser o primeiro responsável
a levar o cristianismo a outras culturas completamente diferentes. Você tem os outros apóstolos que vão ficar ali em Jerusalém, vão conversar com outros judeus, né? Mas, de repente, você tem um que ganha o título de apóstolo, que teve o contato com o Cristo ressuscitado, e ele começa a ir em regiões... Desculpa, você falou uma coisa muito interessante agora que eu nunca tinha ouvido. Ele ganhou o título. O título de Ganhou apóstolo. o título de apóstolo, né? Porque ele teve esse contato com Cristo ressuscitado, né? Ele não viveu ali com Jesus, mas ele ganha esse título justamente, né, também por essa experiência. E aí ele vai vai ter contato com culturas completamente diferentes, com povos que não imaginavam o que estava acontecendo ali na região da Judéia, e ele vai ser essa ponte. E o que para mim é muito interessante quando ele conversa com os Gálatas, né, a região da Galácia, é essa grande diferença cultural e religiosa, e que na carta a eles ele vai de um extremo carinho a um extremo puxão de orelha. Uma coisa natural, porque era uma novidade para todos ali, né? Eu queria Primeiro desenho. chamar aqui o primeiro desenho. É interessante aqui que nós temos aqui, né, embora a gente sempre apresente o Império Romano, né, com o mapa vermelho, né? Esse aqui está verde, né, mas tudo isso aqui era domínio do Império Romano. E é interessante que bem aqui na região da Galácia, né, por aqui assim, ó, fica a cidade de Tarso, aqui na Cilícia. O interessante, como você escreveu todo o nome dessas cidades, que folheando a Bíblia, a gente vai ver Paulo passando praticamente por todas essas cidades. Todas essas regiões aqui, né? Hora que ele chega, a hora que ele chega aqui na região da Galácia, é interessante que nós temos aí influências culturais muito diferentes. Nós temos as culturas nativas, né, as referências, antigas lendas, antigas adorações, antigos sacerdotes, porém, em um determinado ponto, o Império Romano vai dominar e vai expandir esse território. Então nós temos aí, a partir de um certo momento, uma mistura cultural. Você tem um pouco daquilo que era nativo aqui, mas o dinheiro de Roma, o domínio de Roma, o costume de Roma, o direito romano, a hierarquia de Roma. Então, quando Paulo chega lá, já existia uma nova geração, uma cultura misturada, já existia uma outra consciência, mas ainda assim, politeísta, também dentro do Império Romano. Paulo tinha a cidadania romana, então poderia transitar por todos esses lugares, todas essas regiões, né, para poder levar o evangelho. Pode passar para o segundo desenho. E é interessante justamente isso. Nós temos povos diferentes que guerreavam de uma forma, que quando iam para as suas batalhas, tinham seus deuses a quem eles ofereciam sacrifícios, pediam proteções, tinham ali as antigas classes sacerdotais, que também exigiam certos sacrifícios, certos tipos de dízimo, tinha uma certa influência dentro de cada família ali, e depois chega a autoridade romana, uma nova estratégia militar, uma nova forma de enxergar a guerra, uma nova forma de fazer negócios com a guerra. Você já tinha um panteão daquele lugar, você já tinha os deuses nativos, e agora você tem mais deuses chegando. Você tem a figura do César, você tem um novo modelo de poder. Então, eu gosto de ver essa parte da história por esse ângulo. Porque quando nós só lemos a carta de Paulo, é legal, é bonita a mensagem, mas nós precisamos entender aquele local para saber o impacto que essa mensagem, né, gerou naquela região. Então, ele chega neste misto cultural, um pouco de cultura, de tradição própria da região e uma forte influência do Império Romano. Isso foi o produto final que ele chegou e falou: nossa, é com isso aqui que eu vou conversar, esse é o povo,
essa é a cultura. É essa cabeça que eu preciso entender para saber como eu vou falar de Jesus para esse povo. E chegamos ao terceiro desenho, que é interessante que aos poucos aquelas culturas, aqueles templos, aquelas classes sacerdotais vão ficando para a história. Até hoje, para nós, é muito difícil, pela arqueologia, descobrir mais detalhes importantes sobre aquelas culturas. E o que é que ficou? Ficou a cruz de Cristo, ficou a salvação. Então, Paulo, ele além de ser um apóstolo, ele além de levar a mensagem do Evangelho, nós podemos dizer que ele também, eu gosto de dar esse título, é um dos pais da nova civilização. Ele ajudou a construir essa nova forma de enxergar o mundo, de buscar a salvação, de parâmetros de certo e errado. E é interessante que aqui, neste livro, quando nós tratamos da carta de Paulo aos Gálatas, né, nós falamos do processo da escrita da carta, né, e como é que isso chegou lá naquele lugar. Eu quero lembrar você que nesse livro, todos esses mapas que o Felipe traz para nós, também tem no livro, tá bom? Temos bastante desenho aqui. Tem muita coisa bacana aí. Bom, @Prof. Felipe Santos, você pode seguir, pode aprender mais, tá legal? Mas toda sexta-feira, aqui no Acredite, você tem uma pequena aula de café, bolinho e teologia. Quando você for ler a sua Bíblia, para ficar mais prazeroso, faz um café, toma um cafezinho lá. Tudo fica melhor com um cafezinho. Esse foi Prof. Felipe Santos. Entrou com rock and roll, sai com rock and roll. Valeu. Preste bem atenção nessa banda. Essa banda toca muito. E ela encerra o bloco fazendo um instrumental para nós. Vai lá, Reinaldo.